Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o King, e espero que gostem deste vídeo. Do lado de fora do prédio ambulatorial de um hospital na cidade J, um garoto magro chamado Lee Haoran estava lá. Aos 6 anos, seu mundo desabou completamente. Seus pais foram tragicamente mortos em uma batalha feroz entre evolucionistas e alienígenas. Os anos que se seguiram foram como um longo e escuro túnel. Ele estava sozinho, tendo perdido todo o seu apoio. Ele e sua irmã mais nova foram deixados sozinhos, como pássaros deslocados, mudando de parente para parente. Olhares frios e ridículos sem fim acumulados ao longo dos anos, e transformou seu coração em um deserto. Ele lutou para sobreviver neste deserto, mesmo sabendo que seu futuro já havia sido escrito pelo destino. No entanto, o destino nunca pareceu deixá-lo ir. Um dia, ele recebeu um diagnóstico em suas mãos, e seu coração parecia estar sendo martelado. A voz fria do médico o informou que ele havia contraído a anomalia, uma doença terrível desencadeada pela energia de feras estranhas. Esta doença é como o sussurro da morte para alguns humanos. Eles não conseguem resistir à energia de criaturas de outras dimensões, e seus corpos são corroídos sem seu conhecimento, até que se tornem rígidos e eventualmente morram. O curso da doença varia. Alguns pacientes podem morrer em poucos dias, enquanto outros podem sobreviver por muitos anos. Mas não importa o que aconteça, o resultado é sempre o mesmo, morte sem exceção. Ao ouvir isso, o coração de Lee Haoran de repente se encheu de desespero. Antes ele estava cheio de desejo pela vida, mas agora com a morte bem diante de seus olhos, seu futuro parecia ser engolido pela escuridão. No entanto, pelo bem de sua irmã mais nova e dos desejos não realizados de sua mãe, ele cerrou os dentes e decidiu lutar contra o destino, mesmo que apenas para viver por um momento. Poucos dias depois, nos arredores da cidade J, o sol foi bloqueado por nuvens pesadas e um grupo de pessoas se reuniu aqui. A atmosfera estava silenciosa e pesada. Qin Zixian estava na frente do grupo. Sua voz carregava um ar inconfundível de autoridade. A missão de hoje é caçar as feras estranhas. Alguns dias atrás, algumas pessoas relataram que dezenas de feras estranhas de nível 1 foram avistadas nesta área, e elas já machucaram pessoas inocentes. Nosso objetivo é claro: infiltrar-se em seu covil, eliminá-las completamente e remover essa ameaça. Qin Zixian, conhecido como Ciclone Extremo, atingiu o nível avançado de evolução. Para ele, feras alienígenas de primeira classe são apenas um problema menor que pode ser facilmente resolvido. Contanto que todos sigam seus comandos, a missão será concluída com sucesso, e as bestas alienígenas não serão motivo de preocupação. Ao comando de Qin Zixian, a equipe rapidamente reuniu seus equipamentos e se preparou para partir para o covil dos monstros. Os olhos de todos estavam cheios de determinação, como se esta fosse apenas mais uma tarefa de rotina. No entanto, nas profundezas das sombras, o sopro da morte também se aproximava silenciosamente. Antes que a equipe partisse, Qin Zixian olhou para Lee e disse friamente: "Você é a única pessoa não evoluída. Como nosso carregador, você entende seus deveres?" Lee entendeu em seu coração que, como uma pessoa comum, a única escolha que ele tinha para encontrar um ponto de apoio em uma equipe dominada por pessoas fortes era ser um carregador. Carregadores não precisam participar de batalhas. Eles simplesmente precisam seguir firmemente atrás da equipe, garantindo a segurança dos suprimentos e nunca permitindo que nenhum item seja perdido. Depois que a batalha terminar, eles também são responsáveis por limpar o campo de batalha e recuperar materiais valiosos das feras alienígenas. Embora não seja tão intenso quanto ir pessoalmente para a batalha, nunca é fácil. Ele respirou fundo e respondeu solenemente: "Entendido. Esta não é a primeira vez que faço isso." Ele estava acostumado com tudo isso e, embora estivesse cheio de ansiedade todas as vezes, não tinha escolha. Assim que entraram na floresta, Qin Zixian não perdeu tempo e imediatamente começou a tarefa de matar as feras estranhas. Seus movimentos eram rápidos e precisos, como se uma rajada de vento tivesse passado, e as feras estranhas não tiveram tempo de reagir antes de serem mortalmente feridas. Conforme a equipe avançava, os outros membros também se juntavam à batalha. Suas figuras brilhavam pela floresta, assassinas e ferozes, lutando para matar cada fera estranha. Lee Haoran silenciosamente seguiu a equipe atrás, carregando uma mochila pesada nas costas, e ocasionalmente olhava para a cena da batalha. Observando os evolucionistas derrotarem habilmente as estranhas feras,
ele não pôde deixar de sentir. Esta cruzada parece ser surpreendentemente suave, e estima-se que logo acabará. Ele suspirou interiormente. Havia um mundo de diferença entre as pessoas evoluídas e comuns. Eles eram como peixes no mar nesta selva, enquanto ele só podia sofrer em silêncio à margem. Assim como ele estava lamentando sua situação de repente, ele notou algo incomum. As pequenas pedras espalhadas no chão começaram a vibrar ligeiramente, e então, um após o outro, como se impulsionados por alguma força invisível, eles saltaram e se espalharam. O coração de Li Haoran pulou, e sua intuição lhe disse que algo estava errado. Uma besta estranha de primeira ordem nunca poderia ter criado um tremor tão grande. Poderia haver uma ameaça mais poderosa por trás disso? Assim que ele ficou alerta, um movimento rápido quebrou o silêncio ao seu redor, a areia e cascalho voando, e o vento assobiando. Em um instante, a verdadeira face daquela coisa foi finalmente revelada. Uma enorme besta estranha de nível 5, Piton Titã. Seu corpo enorme atravessou a floresta, esmagando árvores e arbustos facilmente enquanto avançava, e a poderosa sensação de opressão era sufocante. Os evoluídos, que estavam matando bestas estranhas desenfreadamente, congelaram instantaneamente quando viram a besta estranha de nível 5, a Piton Titã, diante deles. Eles ficaram pálidos e suas pernas tremeram levemente. O corpo enorme era como uma torrente negra, com um poder avassalador que forçava o batimento cardíaco de todos a quase parar. Um dos evolucionistas murmurou, sua voz tremendo. A inteligência disse claramente que há apenas alienígenas de primeira ordem aqui. Isso está completamente além de nossas capacidades. Antes que ele terminasse de falar, a sombra do medo já havia envolvido toda a equipe. Li Haoran viu tudo na frente dele, e sua raiva explodiu. Aqueles soldados que deveriam ser fortes eram como estátuas congeladas no tempo, parados ali hesitantes e indecisos. Os evolucionistas finalmente se recuperaram do medo e começaram a fugir em pânico. Acontece que eles ficaram presos no medo da Titã Anaconda nível 5. Alguém gritou no meio da fuga deles, corram, corram! O tremor das cordas vocais parecia implorar pela morte. Enquanto os evolucionistas fugiam, a perseguição da Titã Anaconda os seguia de perto. O corpo enorme se espremeu pela floresta e cada passo parecia um terremoto. A velocidade da perseguição era quase desesperadora. Um homem com um corte militar gritou enquanto corria. Esta fera é muito rápida, não podemos nos livrar dela. Precisamos encontrar uma isca. Se apenas dermos algo para ela comer, ela vai parar. Os olhos de Qin Zhixian brilharam com uma luz fria ao ouvir isso, e ele imediatamente respondeu sem hesitação. Temos isca. Antes que as palavras terminassem, ele apareceu na frente de Li Haoran como um raio. Tão rápido que era quase impossível para as pessoas reagirem. Imediatamente depois, Qin Zhixian atacou de repente, desferindo um golpe impiedoso em Li Haoran. A lâmina afiada cortou o ar, produzindo um som penetrante. Os olhos de Li Haoran estavam cheios de choque. Ele cobriu a área ferida e não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Ele não conseguia entender por que tinha sido atacado. Ele era apenas um carregador comum na equipe. Então por que ele de repente se tornou o alvo do ataque? Qin Zhixian olhou para ele friamente. Seu tom era neutro, mas cheio de determinação. Você é o menos efetivo em combate e a pessoa menos valiosa da equipe. Então se tornar isca é o papel mais adequado para você. Não havia a menor hesitação em seus olhos, como se tudo estivesse dentro de suas expectativas. Qin Zhixian olhou para Li Haoran indiferentemente e disse friamente: olhei seu arquivo e sei que você foi diagnosticado com uma doença anormal há pouco tempo. Já que você não vai viver muito tempo de qualquer maneira, por que não fazer alguma contribuição antes de morrer e dar tempo para todos? Sua voz não oscilou nem um pouco, como se ele já tivesse decidido o destino de Li Haoran. Depois de dizer isso, Qin Zhixian não hesitou em empurrar Li Haoran violentamente em direção à estranha besta de 5º estágio, a Piton Titã, e zombou. Se você quer culpar alguém, culpe a si mesmo por ser muito fraco. Você merece ser um sacrifício. Assim que as palavras caíram, Li Haoran já havia sido jogado nos braços da morte. A Piton Titã viu esse pedaço de comida voando em sua direção e não hesitou nem um pouco. Sua boca enorme se abriu amplamente, como um abismo que devorava tudo em seu caminho, fechando-se rapidamente. Li Haoran olhou para a boca da enorme serpente e um medo indescritível brotou em seu coração. Ele fechou os olhos e perguntou a si mesmo silenciosamente:
Cada segundo parecia como se o tempo estivesse zombando dele por seu destino imutável. De repente, a voz de sua mãe em seu leito de morte veio à sua mente. Suas palavras gentis, mas resolutas, ecoaram em seus ouvidos. Haoran, talvez eu não consiga mais cuidar de você. Você deve me prometer que, não importa o que aconteça, você cuidará de sua irmã mais nova e realizará meus desejos para mim. Vocês todos devem permanecer fortes e viver. As palavras de sua mãe eram como uma corda invisível, amarrando firmemente seus últimos resquícios de sanidade. De repente, ele se sentiu um pouco relutante, lembrando-se dos dias comuns que passou com sua irmã. O senso de responsabilidade em seu coração tornou quase impossível para ele aceitar a chegada da morte. Nesse momento, houve uma flutuação repentina sob os pés de Li Haoran e o chão começou a tremer. De repente, ele abriu os olhos e ficou surpreso ao descobrir que havia, na verdade, uma enorme formação sob ele. Runas estranhas brilhavam no chão, emitindo um brilho misterioso. De repente, a luz da formação se tornou ainda mais forte, como se um pilar vermelho de luz estivesse se erguendo do chão e envolvendo Li Haren. Seu corpo começou a flutuar lentamente e então ele foi carregado pelo pilar de luz em uma direção desconhecida, como se tivesse viajado por uma fenda no tempo e no espaço. Na extremidade distante, em uma tribo antiga, o pilar de luz da formação também se iluminou, e a luz vermelho-sangue perfurou a escuridão, iluminando toda a tribo. Logo, uma figura apareceu dentro do pilar de luz vermelha na formação tribal. O homem se levantou lentamente e olhou ao redor, seus olhos cheios de confusão e descrença. Essa pessoa é Li Haoran, e ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Ele se lembra claramente de ter sido engolido pela Piton Titã. Então, por que ele está aqui agora? O que é ainda mais intrigante é que os ferimentos em seu corpo desapareceram sem deixar vestígios, substituídos por um conjunto de roupas desconhecidas. Poderia ser que tudo isso foi desencadeado pela mudança na luz vermelha que ele viu quando estava prestes a morrer? De repente, houve uma explosão de barulho na arena. Uau, é realmente um homem. Nicole invocou um homem com sucesso. Essa voz repentina fez todos pararem o que estavam fazendo e virarem a cabeça em direção ao palco. O público abaixo começou a discutir, alguns dizendo animadamente: tão bonito. Eu não achava que o pergaminho esfarrapado que Nicole encontrou pudesse realmente invocar um homem. As palavras de todos estavam cheias de surpresa e excitação. Uma garota cobriu a boca com a mão, seu rosto mostrando a expressão de uma criança das flores. E ela não conseguiu evitar sussurrar: não vejo um homem com tanta qualidade há muito tempo. Está quase fazendo meu sangue ferver. Outra garota acrescentou animadamente: ele também exala um forte senso de magia. Parece uma presença poderosa. Sua voz estava cheia de desejo e curiosidade pelo desconhecido. Quase todas as garotas na plateia pareciam estar atordoadas, seus olhos cheios de fascínio e expectativa. Um homem tão charmoso. Eu realmente não sei como seria brincar com ele. Estou ansiosa para que ele mostre algo. Li Haoran ainda estava atordoado, completamente incapaz de descobrir o que estava acontecendo. Ele apenas sentiu que este lugar estranho estava cheio de uma atmosfera estranha, e as encantadoras ao redor pareciam estar cheias de interesse nele, o recém-chegado. De repente, ele percebeu que uma janela de status vermelha apareceu na frente dele, e essas súcubos pareciam incapazes de ver esta janela. As informações exibidas na janela de status o deixaram ainda mais confuso e inquieto. A janela de status dizia: Li Haoran, nível 1 ocupação, raça Deus Demônio Sangrento. Enquanto ele ainda estava em choque, a terceira colocada súcubo demônio Nicole deu um passo à frente, com uma pitada de trepidação e admiração, e disse suavemente: fui eu que te convoquei aqui usando a formação de invocação antiga. Sua voz estava cheia de trepidação, mas era difícil esconder sua admiração por Li Haoran. Ela continuou: quando a formação foi ativada, os céus e a terra mudaram. Uma força mágica imensamente poderosa jorrou da formação, e a cena realmente nos tirou o fôlego. Para ser capaz de causar tal comoção, você deve ser um ser muito poderoso, certo? Os olhos de Nicole estavam cheios de piedade e reverência. Nicole, sua subordinada, está disposta a segui-lo até a morte e nunca abandoná-lo pela eternidade. Seu tom era firme e cheio de convicção, como se tudo já estivesse destinado. Nesse momento, o sistema de repente abriu um prompt. Você ganhou seu primeiro seguidor. Por favor, verifique. Li Haoran ficou atordoado.
completamente despreparado para o fato de que ele realmente teria um seguidor. Assim que Nicole estava fazendo seu juramento, seu sistema de repente abriu um prompt e Lee Haoran subconscientemente clicou para verificar. Quando a janela abriu, ele viu as informações detalhadas de Nicole, que mostravam que ela era uma besta diferente de terceira ordem de 18 anos. Suas características são um desejo de se tornar mais forte e um senso inato de admiração pelos fortes. Sua classificação de favorabilidade atual é de 88%. O sistema então solicitou: quando a classificação de favorabilidade de um seguidor atinge 100%, você pode escolher incluí-lo em seu harém e receber uma recompensa misteriosa. Este prompt foi como um raio, batendo no coração de Lee Haoran, fazendo-o perceber instantaneamente que esta informação poderia ser a chave para sua vida renovada. Neste momento, Lee Haoran finalmente entendeu o verdadeiro motivo de seu renascimento. Eram esses seres sobrenaturais diante dele, e o poder que lhe haviam concedido. Ele não era mais a pessoa comum fraca, mas havia ganhado um poder ainda mais poderoso do que o evoluído sistema de Deus-demônio de sangue. A esperança de vingança havia sido reacendida, e desta vez, ele tinha o capital para lutar contra tudo. Lee Haoran estava imerso no choque de tudo quando, de repente, Nicole se aproximou dele silenciosamente, com uma pitada de dúvida na voz, e disse suavemente: "Meu senhor, o que há de errado com você? Por que você está tateando animadamente no ar?" Suas palavras estavam cheias de curiosidade, mas também uma preocupação gentil. Ela acrescentou suavemente: "É porque você não se sente bem depois de dormir por tanto tempo. Se você quiser se movimentar um pouco, eu posso ajudar." Seu tom revelou uma pitada de consideração e uma sutil pitada de expectativa. Lee Haoran se sentiu um pouco envergonhado, mas concordou relutantemente. "Sim, eu só quero me movimentar." Ele tentou o seu melhor para esconder seu desconforto, mas estava secretamente ponderando. Nicole pareceu entender. Suas bochechas coraram com uma pitada de vergonha, mas seus olhos estavam cheios de profunda afeição. Ela sussurrou: "Entendo. Se você precisa tocar em algo, então, por favor, toque meu corpo. Se meu corpo pode fazer você relaxar um pouco, então isso seria uma grande honra para mim." Seu tom era suave, mas tinha um charme indescritível. Nicole gentilmente desabotoou as alças dos ombros, sua expressão revelando uma pitada de timidez, mas também uma determinação inabalável. "Esta é a primeira vez que tomo a iniciativa de fazer algo assim para você. Farei o meu melhor para agradar você e fazer você se sentir confortável." Sua voz era baixa e tímida, mas ela não conseguia esconder sua determinação. As outras súcubos na plateia viram essa cena, e um lampejo de ciúme e relutância brilhou em seus olhos enquanto sussurravam: "Isso é desprezível. Nicole realmente chegou lá primeiro. Eu deveria ser a única a fazer isso. Tenho uma figura melhor, e meus melões são grandes e macios, então definitivamente será mais confortável do que os dela." Suas vozes estavam cheias de insatisfação, mas também um pouco de ambiguidade. Lee Haoran rapidamente acenou com as mãos, seu rosto mostrando um traço de impaciência e constrangimento. "Espere, eu não queria tirar vantagem de você. Vocês, súcubos, estão todas tão excitadas." Suas palavras carregavam desconforto óbvio, mas inevitavelmente revelavam sua confusão interna. O sistema de repente emitiu um aviso. A favorabilidade de Nicole caiu para 85%. Ao ouvir essa notícia, os olhos de Nicole brilharam com um traço de perda e ela perguntou suavemente: "O que há de errado? É porque meu corpo não desperta seu interesse?" Sua voz estava cheia de confusão e um traço de profunda decepção, como se todas as suas expectativas tivessem sido destruídas naquele momento. O coração de Lee Haoran apertou quando viu a queda na favorabilidade. Ele percebeu que não deveria ter rejeitado tão bruscamente. Isso era sobre o relacionamento entre ele e essas seguidoras, e a classificação de favorabilidade era quase crucial para o sistema. Ele suspirou suavemente, secretamente se arrependendo. Ele sabia que se quisesse vingança e dependesse do poder desse sistema, ele tinha que fazer a classificação de favorabilidade de todos chegar ao topo. Portanto, ele decidiu fazer uma mudança e parar de evitá-la. "Sem o apoio desses seguidores, tudo o que eu tenho não terá sentido", ele pensou consigo mesmo. Então ele olhou para Nicole, seus olhos se tornando sérios e profundos e seu tom suavizando.
Você parece ter me entendido mal. Você é muito bonita. Todas vocês são muito bonitas. Aos meus olhos, vocês são todos seres incomparáveis. Sua voz era gentil, mas carregava uma sinceridade inegável. Lee Haoran respirou fundo e uma sinceridade sem precedentes mostrada em seus olhos. Nunca conheci uma mulher tão especial quanto você. Isso não foi apenas um simples elogio, mas mais como um profundo reconhecimento de Nicole. O sistema imediatamente solicitou. A favorabilidade de Nicole aumentou para 90%. Essa mudança deixou Lee Haoran secretamente feliz. Ele sabia que dessa vez suas palavras tocaram o coração dela. Nesse momento, um rubor se espalhou instantaneamente pelas bochechas de Nicole. Ela abaixou a cabeça, sua voz fraca, mas doce. Você dizer isso me deixa envergonhada. Ela apertou gentilmente o canto da blusa, seus olhos mostrando uma mistura de timidez e prazer, como se todas as suas defesas estivessem derretendo naquele momento. Lee Haoran assentiu levemente, seu tom levemente pensativo. Acabei de ser convocado para este lugar, e ainda não estou acostumado a ele. Sinto-me um pouco fraco, tanto física quanto mentalmente, e preciso repor um pouco de energia. Seu tom carregava uma pitada de fadiga, mas também era firme. Depois de ouvir isso, os olhos de Nicole brilharam com compreensão. E depois de um momento de reflexão, ela disse: Energia? Já que você é o deus demônio do clã do sangue, enquanto houver sangue você pode se recuperar rapidamente, certo? Suas palavras carregavam um forte senso de certeza e preocupação, como se ela já tivesse encontrado uma solução para Lee Haoran em seu coração. Imediatamente, ela gentilmente estendeu seu pescoço liso em direção a ele, seus olhos firmes, mas cheios de um tipo vago de tentação. Vamos! É uma honra para mim ter meu sangue fluindo em seu corpo e lhe fornecer energia. Suas palavras carregavam um forte senso de dependência e submissão. Lee Haoran olhou para suas ações irrestritas, e um forte impulso de repente brotou em seu coração. Seu coração começou a ficar inquieto. Poderia ser movido pelos instintos da linhagem? Ele sentiu um desejo como nenhum outro, despertando silenciosamente no fundo de seu sangue. Com esse chamado instintivo, seus dentes ficaram ligeiramente afiados, seu senso de controle gradualmente se turvou, e toda a razão pareceu entrar em colapso diante desse desejo. No segundo seguinte, mordeu o pescoço de Nicole sem hesitar. Nicole tremeu levemente, e então a dor apareceu em seus olhos, e lágrimas involuntariamente escorreram por seu rosto. No entanto, ela não o afastou, mas pareceu gostar desse sentimento conflitante de certa forma. O sistema avisa. A favorabilidade de Nicole aumentou para 92%. Essa mudança fez o coração de Lee Haoran tremer levemente. Conforme o sangue fluía, ele não apenas recuperava sua energia, mas também parecia ter uma conexão mais próxima com Nicole. Embora Nicole tivesse acabado de ser drenada de sangue e estivesse se sentindo um pouco fraca, ela tinha uma sensação indescritível de satisfação em seu coração. Ela sentia como se tivesse uma conexão misteriosa com Lee Haoran, como se as duas almas tivessem se tornado uma. Esse sentimento sutil encheu seu coração de alegria, e ela entendeu que não era mais apenas uma seguidora, mas um ser profundamente ligado a ele. O sistema, de repente, solicitou: Parabéns, você dominou a nova habilidade Fusão de Sangue. Seus atributos foram aprimorados e sua força aumentou em 1. Lee Haoran ficou um pouco assustado. A aquisição dessa habilidade veio tão repentinamente. Ele olhou para as mudanças em seu painel e um traço de excitação brotou em seu coração. Na verdade, isso era o resultado do sangue que ele tinha acabado de sugar. Ele soltou o pescoço de Nicole, gentilmente limpou o sangue no canto da boca e então rapidamente verificou o painel do sistema. Para sua surpresa, sugar sangue até lhe rendeu uma nova habilidade, Fusão de Sangue. Isso o deixou cheio de expectativa por seu novo poder. Ele clicou para abrir a barra de habilidades, incapaz de esperar para descobrir o que era Fusão de Sangue. A mensagem na tela dizia: Esta é uma habilidade passiva. Para cada vez que você absorve o sangue fresco de um personagem do sexo oposto, você pode ganhar aleatoriamente um ponto de atributo. Cada alvo só pode ter efeito uma vez. O batimento cardíaco de Lee Haoran não pôde deixar de acelerar. Esta habilidade foi praticamente feita sob medida para ele. Você pode obter pontos de atributo sem subir de nível. Ele ficou muito feliz. Embora os atributos que seriam melhorados fossem aleatórios, contanto que houvesse alvos suficientes,
ele definitivamente poderia aumentar rapidamente sua própria força bebendo sangue constantemente. Toda vez que ele bebe sangue, é possível aumentar uma de suas habilidades, o que é, sem dúvida, uma grande vantagem para ele. Essa habilidade é obviamente muito poderosa, e Li Haoran está muito satisfeito com ela. Neste momento, ele percebeu que o poder que ganhou excedeu em muito suas expectativas originais e até superou sua intuição como um demônio de sangue. Pensando nisso, Li Haoran de repente se virou para Nicole, seus olhos se tornando ainda mais profundos e determinados. Preciso de mais sangue, Nicole. Muito sangue. Não havia mais hesitação em seu tom, apenas um desejo de poder e uma firmeza em relação à vingança. Embora Nicole tivesse acabado de ser drenada de sangue e seu corpo ainda estivesse tremendo levemente, quando ela ouviu as palavras de Li Haoran, seu apego interno e desejo de sacrifício a fizeram esticar o pescoço sem hesitação. Ela entendeu que isso não era apenas para ele, mas também uma profunda dependência para si mesma. Se você precisar, meu sangue está sempre disponível para você, ela disse com determinação, como se nada pudesse impedi-la de se dedicar a Li Haoran. Li Haoran assentiu, mas ele não estava satisfeito apenas com o sangue de Nicole. Ele sussurrou: "O que eu quero não é apenas seu sangue, mas também o sangue das outras." Seus olhos revelaram frieza e determinação. Ele sabia que somente acumulando um fluxo constante de poder ele poderia pavimentar o caminho para sua vingança. Li Haoran olhou para as súcubos ansiosas abaixo do palco e uma luz fria brilhou em seus olhos. Ele sussurrou: "Quanto mais sangue de mulheres, melhor." Seu tom estava cheio de tentação e desejo de controle, como se cada palavra estivesse provocando seus desejos mais profundos. As súcubos abaixo do palco ficaram excitadas por um momento. Algumas levantaram as sobrancelhas e riram levemente. "O que você quer dizer? Nós também ganhamos uma parte? O que é esse novo jogo?" Parece muito emocionante. Outros começaram a sussurrar, seus olhos cheios de desejo e curiosidade, obviamente querendo tentar essa nova experiência. Alguns dos demônios olharam para o desejo insaciável de Nicole, seus corações cheios de ciúmes e falta de vontade. Elas não conseguiram evitar sussurrar: "É realmente indutor de ciúmes. Eu também mal posso esperar." Emoções complexas brilharam em seus olhos, tanto inveja quanto desejo por Li Haoran. Li Haoran viu a reação delas e um traço de satisfação brilhou em seus olhos. Sua boca se curvou levemente e ele disse em uma voz profunda: "Já que vocês não têm objeções, vamos fazer isso juntos." Não havia a menor hesitação em seu tom, como se ele já tivesse decidido absorver tudo. Posteriormente, as súcubos caminharam para frente uma após a outra, esperando que Li Haoran tomasse seu sangue. As expressões no rosto de cada súcubo carregavam emoções diferentes, algumas com antecipação, algumas um pouco tímidas, mas o tipo de desejo que falava por si só se mostrava nos olhos de todas. Toda vez que ele absorvia sangue, Li Haoran imediatamente recebia um prompt do sistema. Um tributo aumentava, força física mais 1. Toda vez que ele bebia sangue, havia uma estranha sensação de satisfação, como se cada consumo de energia o tornasse mais forte. As súcubos não têm todas o mesmo sangue, e os pontos de atributo que Li Haoran absorve delas também são diferentes. Algumas súcubos aumentam sua força física, enquanto outras aumentam sua inteligência. Com cada sucção de sangue, ele está constantemente acumulando nova força, e cada atributo em seu corpo está mudando silenciosamente. As súcubos que foram alimentadas com sangue estavam em êxtase, seus olhos cheios de adoração e fanatismo. Foi incrível. Nunca experimentei uma sensação tão emocionante. Embora a mordida doesse, essa sensação imediatamente elevou meu humor, como se eu tivesse uma troca espiritual com o deus demônio. Seus rostos estavam cheios de excitação e satisfação que elas não conseguiam esconder. Outra súcubo disse animadamente: "Esse sentimento é realmente incrível. É como se minha alma e o senhor demônio tivessem algum tipo de ressonância profunda, e eu já sinto que fui elevada em algum sentido." Seu tom estava cheio de admiração e dependência de Li Haoran. Para Li Haoran, a sensação após cada sucção de sangue era emocionante. Ele não só ganhou uma sensação de satisfação no processo de ganhar força, mas a fusão sanguínea de cada súcubo também aumentou muito suas habilidades.
Com cada sucção de sangue, ele gradualmente percebeu que esse processo não era apenas por vingança, mas também a chave para recuperar o controle de seu próprio destino. No entanto, Li Haoran também se sentiu um pouco estranho. Como essas súcubos podiam reagir tão violentamente apenas com uma leve mordida no pescoço? A sensibilidade delas parecia exceder sua imaginação. O sistema frequentemente solicitava. A favorabilidade das súcubos aumentou. Ele não conseguia acreditar. Acontece que essas súcubos tinham constituições tão sensíveis que cada vez que bebiam sangue, isso podia trazer uma reação tão forte. Quando a noite caiu, Li Haoran descansou silenciosamente em um quarto simples na Vila Demoníaca. Lá fora, o vento soprava as folhas e o ar estava cheio de um leve cheiro de grama e terra. De repente, Nicole abriu a porta silenciosamente e entrou. Ela sussurrou. Lord Haoran, estou aqui. Havia muitas pessoas lá fora agora, então você não poderia ter se apresentado, poderia? Havia uma pitada de provocação e expectativa em suas palavras, e seus olhos brilhavam com um entusiasmo que não podia ser ignorado. Desde que você deixou suas marcas de dentes em mim, não consigo esquecer esse sentimento emocionante. Vamos, meu senhor. Vamos nos comunicar mais profundamente. Agora que estamos sozinhos, você pode mostrar seus talentos o quanto quiser. A voz de Nicole carregava uma pitada de expectativa. Hoje à noite, deixe-me me tornar uma verdadeira demônia. Assim que ela estava prestes a dar um passo em direção a Li Haoran, de repente, ela sentiu um toque incomum. Ela ficou um pouco assustada ao sentir que o toque era anormalmente duro. Ela levantou a colcha e olhou para dentro e ficou instantaneamente atordoada. Era um toco de árvore, que não era tão quente e macio quanto ela esperava. Nicole suspirou suavemente, sentindo-se um pouco perdida e sussurrou. Então você já encontrou algo mais importante do que eu. Neste momento, Li Haoran não estava em seu quarto. Ele estava parado em frente a um cemitério sombrio cercado pelo silêncio. Como se tudo estivesse esperando por algo em silêncio. Ele abriu o painel do sistema e olhou para suas informações. Embora ele estivesse atualmente apenas no nível 1, depois de um dia sugando sangue, seus atributos melhoraram significativamente e sua força e resistência se tornaram bastante sólidas. Ele secretamente determinou que a principal prioridade para ele no futuro era aproveitar todas as oportunidades de combate real, trabalhar duro para aumentar seu nível e se tornar mais forte o mais rápido possível. Então ele se vingaria de sua experiência miserável, especialmente de Qin Zixian, o traidor, para pagar a dívida de sangue que ele merecia. O ar estava pesado com os espíritos malignos desta vala comum. Li Haoran sabia por sua experiência passada com a equipe da Cruzada que lugares como este frequentemente escondiam monstros mortos-vivos. Contanto que ele liberasse algum poder mágico, ele seria capaz de atraí-los para fora. Então ele respirou fundo, começou a se concentrar e liberou uma grande quantidade de poder mágico. Ele estava ansioso para testar seu poder atual e ver se ele conseguia controlar esses monstros. O poder mágico rapidamente se espalhou no ar e uma aura negra o cercou. Logo, como ele esperava, as estranhas feras foram atraídas pelo poder mágico. Quem é? Quem perturba nosso sono eterno? Uma voz sombria veio do chão. Quem perturba nosso sono eterno? Outra voz se seguiu, como se carregasse ressentimento e raiva sem fim. É você! E um frio assustador encheu o ar. Sem mais delongas, os espectros sem rosto imediatamente lançaram um ataque frenético contra ele. Li Haoran zombou, e apesar de estar diante dessas bestas estranhas de primeira ordem, ele não estava nem um pouco com medo. Em vez disso, ele deu um soco na cabeça de um dos espectros sem rosto, e vermelho respingou quando a cabeça do espectro explodiu. Mais e mais fantasmas sem rosto se lançaram sobre ele, como uma maré que continuava chegando, mas toda vez que eles se aproximavam, Li Haoran os derrotava impiedosamente. O tom de alerta do sistema continuou tocando. Os pontos de experiência aumentaram. Toda vez que ele derrotava um fantasma, sua experiência aumentava em 1 ponto, e sua força crescia silenciosamente. O processo de matar o espectro sem rosto foi muito gratificante. Seus pontos de atributo continuaram a aumentar, e ele também sentiu que seu poder mágico estava rapidamente se tornando mais forte. Logo depois, Li Haoran desbloqueou com sucesso a nova habilidade Flash Scarlet.
Essa habilidade permite que ele pisque rapidamente 2 vezes em uma curta distância em 5 segundos, melhorando muito sua mobilidade de combate. Após a batalha, Lee Haoran ofegou, sentindo uma sensação de euforia sem precedentes. Essa sensação de lutar contra uma fera diferente é de fato outro tipo de excitação. Ele começou a exclamar: "É isso que os evolucionistas experimentam quando lutam contra feras diferentes? É realmente agradável." O prompt do sistema soou novamente. Seu nível foi atualizado para 8. Você tem novos pontos de atributo. Após alocá-los, por favor, continue lutando. Lee Haoran sabia que isso era apenas o começo, e os desafios que se seguiriam seriam ainda mais difíceis. Observando seu crescimento, Lee Haoran sentiu uma sensação de satisfação sem precedentes. Antes, um carregador, antes um fraco, ele não é mais a existência que antes era desprezada. Seu objetivo não é mais a sobrevivência, mas o auge da vingança e do poder. Para Lee Haoran agora, força, resistência e agilidade são as chaves para melhorar a eficácia do combate. Embora ele tenha desbloqueado uma habilidade relacionada à agilidade, Flash Escarlate, as coisas mais importantes para fortalecer no momento ainda são força e resistência. Ele decidiu alocar pontos de atributo para força e resistência, o que maximizaria seus ganhos de combate, e foi uma escolha razoável. Assim que ele estava prestes a terminar de alocar pontos de atributo, o sistema de repente emitiu um aviso de perigo urgente. Ele virou a cabeça bruscamente e viu uma besta estranha de segunda ordem, o açougueiro, de pé atrás dele, brandindo um facão e se preparando para atacar. Com certeza, o enorme facão desceu com velocidade e força incríveis. Mas Lee Haoran reagiu rapidamente e, graças à sua agilidade, conseguiu desviar do golpe a tempo. Apesar de seu tamanho enorme, o açougueiro se moveu surpreendentemente ágil e não se sentiu nem um pouco lento. Assim que ele soltou um suspiro de alívio, outro açougueiro atacou de lado, suas correntes voando como uma cobra em direção a Lee Haoran. Ele olhou atentamente e notou que o nome do espectro sem rosto estava exibido em verde, indicando quase nenhuma pressão. Os nomes dos 2 açougueirões estavam exibidos em amarelo, significando que eles eram muito mais fortes do que o inimigo anterior e deveriam ser seu inimigo. Já que Deus lhe deu uma chance de renascer, então quem estiver em seu caminho deve ser derrotado. Os olhos do açougueiro brilharam com uma luz verde e assustadora enquanto se fixava em Lee Haoran, e ele balançou seu enorme facão nele novamente. O coração de Lee Haoran saltou, e sem hesitação ele usou o Flash Escarlate para se teletransportar instantaneamente para trás do açougueiro, aproveitando a oportunidade para chutá-lo na cabeça. No entanto, quando o pé de Lee Haoran atingiu a cabeça do açougueiro, houve apenas um som abafado. A cabeça do açougueiro era incrivelmente dura, e o chute não causou nenhum dano significativo. Lee Haoran percebeu que era quase impossível causar ferimentos fatais a ele apenas com seus punhos e pés. Antes que Lee Haoran pudesse dar uma resposta melhor, o outro açougueiro já o atacou com sua corrente. Ele usou o Flash Escarlate novamente e rapidamente pulou para longe. A corrente errou o alvo e atingiu o chão com um barulho alto, levantando uma nuvem de poeira. Os 2 açougueiros claramente tinham um entendimento tácito. Eles se revezaram no ataque, coordenando seus movimentos quase perfeitamente. Lee Haoran estava secretamente alarmado. Ele havia pensado originalmente que poderia lidar facilmente com a situação sozinho, mas a coordenação deles tornou a batalha complicada e difícil. Mas ele não entrou em pânico. Quando ele tinha acabado de fazer contato com os açougueiros, ele tinha roubado uma espada quebrada de um deles. Embora estivesse um pouco danificada, ainda era o suficiente para lidar com a situação atual, desde que não fosse arrastado para uma batalha prolongada. Observando os 2 açougueiros cooperarem entre si, Lee Haoran calmamente agarrou a espada quebrada, deu um passo à frente e esperou pela melhor oportunidade para contra-atacar. Ele sabia que, contanto que ele rapidamente quebrasse suas defesas, os 2 açougueiros não seriam mais invencíveis. Ao mesmo tempo, ele também permaneceu vigilante, pronto para desviar dos ataques a qualquer momento. Ao vê-lo se esgueirar por trás, o açougueiro imediatamente se virou bruscamente e balançou sua espada larga contra ele. Lee Haoran usou a espada quebrada para bloquear o golpe a tempo. Embora a lâmina tivesse se dobrado ligeiramente, ela bloqueou o golpe fatal. Lee Haoran sentiu o choque da espada e da faca colidindo e sabia em seu coração que a batalha de hoje não seria fácil. Mas seus olhos estavam cheios de determinação.
Ele deve vencer esta batalha. Ao alocar pontos de atributo antes, Li Haoran investiu a maioria deles em força. Então, desta vez, ao enfrentar o açougueiro, ele não teve medo de uma colisão frontal. Ele deu uma explosão repentina de força, e o açougueiro foi instantaneamente jogado para trás, tropeçando vários passos para trás. Obviamente, ele não esperava que a força de Li Haoran fosse tão poderosa. Depois que o açougueiro recuperou o equilíbrio, olhou ao redor, aparentemente incapaz de encontrar a posição de Li Haoran. Começou a olhar ao redor, tentando encontrar seu paradeiro. Mas Li Haoran já havia saltado, pulando facilmente em sua cabeça, olhando para o açougueiro e zombando. "Para onde você está olhando, idiota?" Ele levantou a espada quebrada bem alto, sua voz cheia de confiança. "É tarde demais para reagir agora." Então, ele enfiou a espada quebrada na cabeça do açougueiro com toda a sua força, e o sangue respingou instantaneamente. O açougueiro soltou um grito miserável e caiu no chão imóvel. "Aviso do sistema. Subiu de nível. Você ganhou 5 pontos de atributo." Li Haoran congelou por um momento, sem esperar que seu nível aumentasse em 2, apenas derrotando um monstro. Parece que desafiar inimigos poderosos é de fato a maneira mais rápida de subir de nível. Prompt do sistema. Nível aumentado para 10. Você desbloqueou a nova habilidade Funeral do Inferno Sangrento. Invoque o Pântano Sangrento na área alvo para desacelerar o oponente e atire a lâmina sangrenta para causar dano pesado ao alvo. Nesse momento, outro açougueiro soltou um rosnado raivoso, claramente enfurecido pela morte de seu companheiro. Li Haoran disse calmamente: "O quê? Você está infeliz por ver seu companheiro morrer? Agora seu nome ficou verde. Você sabe o que isso significa?" Ele continuou com um sorriso de escárnio. "Você não é mais páreo. Prepare-se para enfrentá-lo." O açougueiro ficou claramente enfurecido com essas palavras e balançou furiosamente sua corrente em Li Haoran. Li Haoran se virou ligeiramente, evitando habilmente o ataque da corrente com um sorriso frio no rosto. Ele notou que os movimentos do açougueiro pareciam ter se tornado um tanto lentos. Embora ele não tivesse muita experiência em combate, como carregador ele tinha visto inúmeras batalhas ferozes, e não era difícil julgar o estado de seu inimigo. Combinando as ações do açougueiro, Li Haoran podia facilmente prever seu próximo movimento. Então, sem hesitação, ele usou sua nova habilidade, Funeral do Inferno Sangrento, pronto para terminar a batalha. Quando sua habilidade foi ativada, o pântano de sangue apareceu sob o açougueiro, com o sangue ao redor dele surgindo como se estivesse vivo. Ao mesmo tempo, inúmeras lâminas de sangue dispararam contra o açougueiro, rasgando seu corpo em pedaços. Logo, o açougueiro também caiu. Prompt do sistema. Suba de nível. Você ganhou 5 pontos de atributo. Por favor, aloque. Li Haoran já havia lido a descrição detalhada da habilidade, mas ver um efeito tão feroz com seus próprios olhos ainda o fez sentir um arrepio. Essa habilidade é realmente muito violenta e mortal. Você obteve o novo título Matador Imortal. Li Haoran não esperava que matar 2 açougueiros acionaria o sistema de títulos. Usar este título causará 5% de dano adicional a inimigos mortos-vivos. Parece que esta batalha trouxe muito mais do que apenas melhorias de atributos. Já estava um pouco claro lá fora, e Li Haoran olhou para sua barra de status com satisfação. Ele descobriu que não apenas havia subido de nível, mas também havia ganhado um novo título e uma nova habilidade. No geral, foi uma progressão muito boa. Embora a noite passada tenha sido um pouco emocionante, o esforço de apenas uma noite trouxe uma grande melhoria, que definitivamente vale a pena. Nesse ritmo, ele está confiante de que em breve poderá alcançar Qin Zixian, que está no nível aço. Assim como ele estava se entregando à complacência, o sistema de repente solicitou: missão diária gerada. Conclua a tempo. Li Haoran imediatamente clicou para visualizar o conteúdo da tarefa, supondo que haveria uma recompensa generosa por concluí-la. O conteúdo da tarefa do sistema era: por favor, antes do próximo nascer do sol, beba o sangue fresco de pelo menos um personagem do sexo oposto para ativar a habilidade Fusão de Sangue. Se a tarefa não for concluída a tempo, 5 pontos de atributo serão deduzidos aleatoriamente. Depois de ler a tarefa, Li Haoran se sentiu um pouco desamparado. Isso significa que os vampiros têm que beber o sangue de mulheres todos os dias? E o mecanismo de punição é reduzir 5 pontos de atributo, o que realmente não é econômico.
O que o fez sentir ainda mais dor de cabeça foi que ele tinha acabado de beber o sangue de todas as súcubos da vila ontem. E hoje ele recebeu tal tarefa. Nesta zona rural remota, onde ele pode encontrar uma mulher para completar a tarefa? De repente, ele teve uma ideia brilhante. Os espectros sem rosto não tinham que ser mulheres? Embora ele já tivesse derrotado todas elas, os espectros sem rosto eram de fato personagens femininas, e fantasmas femininos também eram do sexo oposto. Ele mostrou seus dentes afiados e mordeu um dos cadáveres sem hesitação. No entanto, o sistema alertou. O sangue do alvo está podre e não pode desencadear a fusão sanguínea. Li Haoran ficou subitamente um pouco frustrado. Como o sangue apodreceu? Foi porque eles estavam mortos há tanto tempo? Não querendo aceitar isso, ele mais uma vez sugou todos os fantasmas sem rosto que havia matado na noite passada. Mas recebeu o mesmo prompt. O sangue está podre. Li Haoran estava realmente irritado agora. Ele pensou, poderia ser porque esses fantasmas sem rosto pertencem aos mortos-vivos? Naturalmente, seu sangue não poderia ser considerado fresco. Li Haoran estava cheio de raiva. Ele já havia sugado todo o sangue de súcubo ontem. Então, como ele poderia encontrar um personagem de gênero diferente para completar a tarefa hoje? Ele gritou, mulher, eu preciso de uma mulher. Onde há mulheres? Enquanto isso, em uma cabana próxima, Nicole estava deitada na cama de Li Haoran, cheirando suavemente o cheiro persistente nos lençóis. Mesmo que Lord Haoran não esteja aqui, esta cama ainda está cheia do cheiro dele. É tão maravilhoso deitar aqui, como se eu estivesse em seus braços. De repente, ela pareceu sentir as emoções de Haoran. Ele parecia precisar de ajuda agora, e o coração de Nicole apertou enquanto ela se levantava apressadamente. Neste momento, do outro lado da floresta, um carro estava acelerando pela estrada. O homem no banco do passageiro disse impacientemente, nós dirigimos o dia todo e ainda não encontramos o alvo. Você pegou o caminho errado? O dono do carro respondeu calmamente. Ontem eu senti um poder mágico especial. Embora tenha sido apenas uma flutuação momentânea, tenho certeza de que é nessa direção. O homem disse animadamente. Essa magia é tão especial. É definitivamente uma espécie alienígena extremamente rara. Se pudermos trazê-la de volta para o grupo, todos nós ganharemos uma promoção e um aumento de salário. O homem no banco do passageiro disse preocupado. Você disse que era extremamente raro e não sabemos nada sobre isso. Se bagunçarmos, haverá grandes problemas. Neste ponto, a mulher no banco de trás falou friamente de repente. Seu covarde! Você não se encaixa em nosso espírito empreendedor imparável. Foi isso que o grupo lhe ensinou? O tom da mulher estava cheio de confiança inquestionável. Ela era a líder da equipe de evolução do Grupo Cidade Vermelha para a Rosa Polar Lechuer. Ela continuou. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo com os arranjos do grupo. Enquanto eu estiver aqui, ninguém terá problemas. O olhar de Lechuer era firme. Posso ter certeza de que não somos o único time a sentir essa magia. Mas precisamos atacar primeiro. Nesse momento, o carro de repente ficou cara a cara com a figura de Li Haoran. O carro estava indo rápido demais e freou bruscamente, fazendo um som estridente. Li Haoran olhou para o carro e para o humano dentro dele, e não conseguiu deixar de se perguntar secretamente. Será que existe exatamente a mulher de que ele precisa neste carro? A porta do carro se abriu e dois homens saíram, confirmando que Li Haoran era a pessoa que eles estavam procurando, porque as flutuações mágicas que eles sentiram ontem vieram de Li Haoran. Olhando para os dois homens saindo do carro, o humor de Li Haoran instantaneamente atingiu o fundo do poço. Não só elas não eram a mulher que ele precisava, mas mais importante, a julgar pela aura que esses homens emitiam, elas estavam claramente aqui para caçá-lo. Li Shuer saiu do carro, olhou para Li Haoran e disse calmamente. A julgar por seu traje, ele deveria ser um vira-lata do clã do sangue, o que é realmente raro. Infelizmente, ele é um vira-lata de segunda ordem, então não há necessidade de eu me envolver. Ela ordenou friamente. Vocês dois se apressem e acabem com ele e o coloquem direto no porta-malas. Rápido! Li Haoran sentiu uma onda de excitação quando viu a figura de Li Shuer. Embora ela fosse uma humana evoluída de classe dourada, ele não era páreo para ela de forma alguma, como o título vermelho havia provado. E os dois subordinados abaixo dela eram ambos de classe bronze, o que obviamente significava que não eram oponentes com os quais ele pudesse lidar facilmente.
Mas ele sabia muito bem que não deveria ficar sentado e esperar pela morte. Ele rapidamente usou a habilidade Flash Escarlate para se mover rapidamente atrás de Li Shuer. Li Shuer nunca imaginou que uma besta estranha de segunda ordem pudesse ser tão rápida. Quando Li Haoran a abraçou com força, ela até se sentiu um pouco desconfortável. Esta situação era realmente sem precedentes para Li Shuer. Um sentimento desconfortável brotou em seu coração. Como ela deveria responder? Os outros dois homens, vendo isso, ficaram extremamente bravos e rugiram. Idiota, saia de cima da nossa líder de equipe. O que você está fazendo com a nossa líder de equipe? O rosto de Li Shuer empalideceu instantaneamente e a raiva surgiu dentro dela. O que você quer me segurando? Li Haoran revelou seus dentes afiados e sorriu astutamente. Desculpe, não posso evitar. Então ele rapidamente mordeu o pescoço de Li Shuer e começou a sugar sangue. Aviso do sistema. Tarefa diária concluída. Seu valor de atributo foi aumentado. Força mais 1. Li Shuer cerrou os dentes de raiva e disse: Nunca tive um cara me tocando antes. Ela explodiu com uma poderosa explosão de raiva, fazendo Li Haoran voar. Depois que Li Haoran recuperou o equilíbrio, ele limpou o canto da boca e disse despreocupadamente: Empurrando-o? Eu não acho. Você diz isso como se me odiasse. Li Shuer retrucou com raiva. Não é esse o caso? Você não apenas tocou meu corpo, como também deixou essas marcas no meu pescoço, o que é imperdoável. Somente transformando você em uma escultura de gelo posso aliviar meu ódio. Assim que as palavras caíram, o sistema ativou. A favorabilidade de Li Shuer aumentou para 30%. Li Haoran olhou para o prompt do sistema e sabia exatamente o que estava acontecendo. Com certeza, Li Shuer estava apenas sendo hipócrita. Como ele esperava, Li Shuer corou levemente e gaguejou. Bobagem. Não estou sendo hipócrita. Li Haoran imaginou que, contanto que Li Shuer não quisesse matá-lo, havia uma chance dele escapar. De repente, uma carta dourada voou das profundezas da floresta em grande velocidade, indo direto para Li Haoran. Li Shuer era rápida de olhos e mãos, imediatamente bloqueando na frente de Li Haoran e estendendo a mão para pegar a carta dourada, segurando-a firmemente em suas mãos. Ela olhou furiosamente e disse: Que tipo de habilidade é essa de esfaquear alguém pelas costas? Mostre-se! 2 homens saíram da floresta. Eles pareciam divertidos e não pareciam levar a situação a sério. Que mulher feroz! Não fique tão brava, não quero te machucar. Você venceu o nível ouro, disse com uma expressão relaxada. Já que você não vai matá-lo, deixe-nos pegá-lo. Li Haoran suspirou impotente, pensando consigo mesmo. Aí vem mais 2 caras vermelhos. O nível ouro. Níveis superiores e inferiores realmente vieram para desafiá-lo. Parece que não há escapatória hoje, e parece que eles realmente têm que lutar até a morte. Li Shuer bufou friamente e exibiu sua maneira imponente. Pessoas do centro de elite? Nem sonhe com isso. Esse cara era a presa que nós da Cidade Vermelha alvejamos primeiro. Então, como poderíamos deixá-lo ir para o seu centro de elite? Li Haoran sorriu e concordou. Isso mesmo. Apenas uma mulher bonita, nobre e indiferente como você é digna de mim. Esses 2 caras não são dignos de forma alguma. Prompt do sistema. A favorabilidade de Li Shuer aumentou para 40%. Li Shuer ficou um pouco surpresa e um rubor apareceu em seu rosto. Mas ela ainda disse com força total: De qualquer forma, esse cara é nossa presa de Hong Qin. Se você quiser tocá-lo, você tem que passar por mim. Li Haoran elogiou muito. Incrível. Que aura incrível. Só em termos de aura, os 2 já perderam para você. Depois de dizer isso, o sistema mais uma vez solicitou. A favorabilidade de Li Shuer aumentou para 45%. Ele continuou provocando Li. E esses 2 caras bonitos também são bonitos e têm força considerável, certo? Eles não podem perder para aqueles 2 caras miseráveis do outro lado da rua. Com certeza, Zhang Ze respondeu orgulhosamente. Isso mesmo. Nosso grupo de honra não tem medo de ninguém. Yuwen então pareceu suspirar de arrependimento. Que pena, as negociações fracassaram. Faça isso, Zhang Ze. Zhang Ze então rapidamente jogou 3 cartas douradas e uma respiração aguda encheu o ar. Os olhos de Li Shuer ficaram frios e ela levantou levemente a mão. As 3 cartas douradas pararam no ar, como se estivessem congeladas no tempo. Com um dedo frio, ela apontou para Zhang Ze e Yuwen e ativou a habilidade de nevasca. Instantaneamente,
Flocos de neve caíram do céu como uma onda gigante. O vento frio era forte, e Zhengze tremia todo, dificultando até mesmo abrir os olhos. O vento e a neve rugiam, como se quisessem congelá-lo em uma escultura de gelo. Yuen ativou seu escudo protetor, sua expressão ainda calma. Ele não conseguia sentir o menor frio, e ele apenas disse levemente: usar uma tempestade de neve para restringir nossa mobilidade e criar uma situação favorável é de fato um julgamento sábio. Você conheceu um oponente formidável. Li Xuer também notou a anormalidade de Yuen. Sua nevasca nem chegou perto dele antes que a carta derretesse. A aura de Yuen era claramente diferente, e sua atitude calma a deixou ainda mais alerta. Esse cara, ele realmente ousa me menosprezar. Ela deu uma ordem severa a seus 2 subordinados. Fiquem de olho em Li Haoran e não o deixem escapar. Então ela se virou para Yuen e Zhengze, pronta para atacar. Li Xuer saltou de repente e cantou a canção de gelo no ar. Ela fez um gesto elegante, e então uma enorme rosa de gelo floresceu rapidamente no ar, como uma flor feita de gelo. Zhengze gritou com raiva: "Você está brincando comigo? Brigando com flores? Você está me menosprezando?" Quando a rosa polar caiu no chão, o som dela reverberou ao redor. Ótimo! Um golpe direto. Agora você não será capaz de agir tão arrogante. Esta é a força do nosso grupo da Cidade Vermelha. Zhengze ficou instantaneamente congelado no lugar, incapaz de se mover. Yuen deu um sorriso frio. Zhengze, sua situação atual realmente me deixa envergonhado. Como você vai explicar ao meu pai quando eu voltar que você foi abusado por uma mulher? Li Xuer estava no topo do iceberg, olhando para baixo de uma posição de superioridade, seus olhos brilhando com luz fria. O quê? Você menospreza as mulheres? Você é o próximo. De repente, 3 flechas dispararam em direção a Yuen como um raio, e os 2 ficaram instantaneamente petrificados, congelados no lugar. O ataque repentino deixou Li Xuer e Yuen atordoados. Ambos adivinharam em seus corações: um novo competidor veio para arrebatar essa presa? Acontece que a pessoa que veio foi Nicole. Ela pulou e se jogou nos braços de Li Haoran, arrulhando: Lord Haoran, finalmente te encontrei. Li Haoran também ficou um pouco surpreso. Ele não achava que Nicole poderia realmente encontrar seu caminho aqui neste momento. Nicole olhou para Li Haoran com olhos de adoração e disse docemente: "Sinto que você, Lord Haoran, estava precisando urgentemente de ajuda. Então corri para cá. Estou disposta a fazer qualquer coisa para ajudar." Enquanto Li Haoran e Nicole trocavam elogios, Li Xuer tremia de raiva. Seus olhos brilhavam de raiva e ameaça. Li Xuer pensou consigo mesma: por que estou tremendo de raiva? É porque eles também estão flertando na minha frente? Não, nunca. Não sou tão superficial. Deve ser porque ela transformou meu povo em estátuas de pedra. Sim, é isso. Furiosamente, ela gritou para Li Haoran e Nicole: vocês 2 parem de se aconchegar. Apressem-se e troquem-nos de volta. Yuen se aproximou de lado, zombando. Você escolheu o oponente errado, não é? Você acha que pode bater no meu povo e simplesmente ir embora? Não é tão fácil. Então, sem hesitar, ele lançou um golpe de palma, jogando Li Xuer vários metros para trás. Li Haoran e Nicole viram isso, e suas expressões instantaneamente ficaram sérias. Li Haoran pensou consigo mesmo: essa é a força de um nível ouro superior? É tão poderoso. Até mesmo o líder do time ouro de nível inferior não ousa revidar, e nós somos como formigas na frente dele. Ao ver você se fechando passo a passo, Li Haoran de repente se lembrou de que o sistema uma vez o havia alertado que, enquanto a favorabilidade dos seguidores atingisse 100%, ele seria capaz de desbloquear uma recompensa misteriosa. Agora, sua única chance era arriscar. Neste momento, Nicole também estava lutando consigo mesma. Apesar da força de seu inimigo, ela não deve vacilar na frente do Lord Haoran. Yuen exibiu um sorriso desdenhoso e disse triunfantemente: originalmente, eu só queria capturar uma rara besta alienígena de tipo sanguíneo, mas nunca esperei também capturar uma súcubo. Que sorte! Ele acrescentou presunçosamente. Não tenha medo, vou acabar com você rapidamente, e você nem sentirá dor. Ouvindo isso, Nicole imediatamente ficou furiosa e rapidamente enviou inúmeras flechas na direção de Yuen. No entanto, antes que as flechas pudessem chegar perto, elas foram torcidas e quebradas pela poderosa magia no ar. E elas não conseguiram machucar Yuen de forma alguma. Yuen zombou.
e quase instantaneamente apareceu na frente de Nicole. Vendo isso, Lee Haoran não hesitou mais, imediatamente ativando a habilidade Flecha Escarlate e rapidamente desaparecendo com Nicole do local. Yuen errou seu alvo e ele ficou subitamente atordoado, sua mente cheia de dúvidas. Por que aqueles dois desapareceram de repente? Uma mera besta estranha de segunda ordem? Sua velocidade poderia ser mais rápida que meus olhos? Isso é impossível! O coração de Lee Haoran apertou neste momento. Ele já havia usado Flecha Escarlate 2 vezes hoje e não tinha mais meios de escapar. Ele deve pegar aquela recompensa misteriosa antes de você quando for descoberto. Mas por que a classificação de favorabilidade de Nicole não aumentou? Foi porque ele reagiu muito rápido? Ou foi por algum outro motivo? Nicole abaixou a cabeça com alguma culpa e disse: "Sinto muito, meu senhor. Sou tão inútil que fiz você intervir. Vou trabalhar mais duro no futuro e não vou mais distraí-lo." Lee Haoran não disse nada. E ele se inclinou indiretamente em direção ao rosto de Nicole e a beijou. Naquele momento, o coração de Nicole estava batendo rapidamente, e uma onda repentina de emoções complexas brotou em seu coração. Este era um momento crítico. Era apropriado para ela fazer isso com seu mestre? Mas não havia tempo para pensar sobre isso. Já que o mestre Haoran precisava disso, como sua subordinada, ela deveria dar tudo de si e satisfazer todas as suas demandas. Prompt do sistema, a favorabilidade de Nicole aumentou para 99%. Observando os dois intimamente, Yuen estava furioso ao extremo, como se fogo estivesse prestes a irromper de seus olhos. Sua raiva fez suas veias saltarem, e ele rugiu. "Uma besta alienígena é uma besta alienígena. Você está no meio de uma briga e está se escondendo aqui se beijando? Se eu tivesse descoberto um pouco mais tarde, vocês dois não teriam começado a acasalar? Eu vou esmagar vocês, animais, até virar pó." Depois de dizer isso, ele instantaneamente explodiu com energia poderosa, fazendo o chão sob seus pés se abrir. O ar ao redor parecia estar comprimido, carregando um ar de destruição. Vendo que Yuen estava prestes a matá-lo, a favorabilidade de Nicole ainda estava 1% aquém. Lee Haoran estava ansioso, pois estava prestes a perder sua chance. Assim que Yuen estava prestes a se aproximar, uma espessa parede de gelo de repente se ergueu do chão para bloqueá-lo. Ele ficou furioso e não conseguiu evitar xingar. Por que há tantas pessoas intrometidas? Yuen virou a cabeça com raiva e rugiu para Li Shuer. "Só não vou te matar diretamente por causa do grupo Honqian. Não seja ingrato." Li Shuer não cedeu e retrucou friamente: "Essa é boa. Pessoas como você podem poupar seus inimigos? Essa linhagem é minha presa. Se você quiser tocá-lo, tem que passar por mim primeiro." Enquanto Li Shuer e Yuen estavam envolvidos em um confronto feroz, Lee Haoran também estava avançando com seu plano final dentro da gaiola congelada. Enquanto ele observava a situação se tornar cada vez mais complicada, seus movimentos se tornavam cada vez mais tensos. Logo, o sistema anunciou que a favorabilidade de Nicole aumentou para 100%. Então, o sistema anunciou que desbloqueou a recompensa misteriosa. "Parabéns por obter o direito de usar o sangue do ápice, uma vez. Depois de usar o sangue do ápice, todos os atributos e habilidades do Deus Demônio Sangrento serão desbloqueados, dando a você um poder de combate incomparável. O sangue do ápice só pode ser usado por 10 minutos. Lee Haoran e Nicole, que estavam presos na gaiola congelada, sentiram uma energia extremamente poderosa no momento. A gaiola inteira começou a piscar em vermelho, como se ressoasse com sua respiração. Com a erupção de energia, uma forte corrente de ar correu direto para o céu, como se o ar ao redor tivesse sido comprimido. Todos podiam sentir uma sensação de opressão sem precedentes. Esta cena fez Li Shuer e Yuen, que estavam lutando ferozmente, congelaram, e eles imediatamente perceberam que a situação havia mudado drasticamente. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para acompanhar novos vídeos e se inscrever no meu canal. Um grande abraço do King. Vejo vocês na próxima.